Viúvo e recluso em sua cobertura de luxo, ele abriu a porta para uma mulher devastada pelo cansaço, implorando por uma chance de trabalho em troca de um teto, até que seus olhos encontraram os da criança que se agarrava à sua mão. Naquele instante, sua fortaleza de indiferença ruiu, seu coração desenterrou um segredo que o sucesso e o tempo haviam tentado, em vão, sepultar. A luz fria de uma manhã de outono, em São Paulo, atravessava as janelas panorâmicas da cobertura de Arthur. Um titã do mercado financeiro, a cidade se estendia abaixo, um oceano de concreto e ambição, mas para ele era apenas um cenário para o vazio de sua existência. Cada arranha-céu parecia um monumento à sua solidão. Hoje o silêncio era uma navalha. Fazia exatamente 3 anos que sua esposa, Lúcia, havia partido. Arthur estava parado diante de uma tela de arte digital que exibia, em um loop silencioso, imagens de Lúcia. Lúcia brindando em um evento de caridade. Lúcia em uma galeria de arte em Paris. Lúcia no dia do casamento, com um sorriso calculado e perfeito. Ela fora uma parceira impecável, a arquiteta de sua ascensão social, uma mulher cuja inteligência afiada complementava a sua. Ele sentia sua falta, uma falta polida, quase corporativa. Mas, se fosse brutalmente honesto, a dor era a de um CEO que perdeu seu braço direito, não a de um homem que perdeu sua alma. A alma ele a deixara para trás em uma cidade litorânea, sob o sol implacável do Nordeste, 12 anos antes. Aquele sol da manhã não o lembrava de Paris com Lúcia. Lembrava-o de outro sol. Um sol que salgava a pele e clareava os cabelos. E aquele sol o lembrava de Clara. Ele fechou os olhos e a memória, sua inimiga mais leal, o assaltou. Viu a si mesmo com 23 anos. Um rapaz magro, com o corpo definido pelo surf e sonhos que mal cabiam no horizonte. E viu Clara, com seus 18 anos, os cabelos cacheados e selvagens, a pele dourada e um riso que parecia conter toda a melodia do mundo. Estavam sentados na areia, dividindo uma água de coco, planejando uma vida que nunca teriam. O amor deles era a única riqueza que conheciam, uma cabana de palha em meio a um furacão de incertezas. Então, a oportunidade surgiu. Uma vaga de trainee em um banco de investimentos em São Paulo, um programa feroz que prometia o impossível, era sua única rota de fuga da vida de instrutor de surf e trabalhos sazonais que o aguardava. A mesma vida que mantivera seu pai preso àquela praia. A despedida foi a coisa mais difícil que já fizera. Eu volto, meu amor, ele prometeu, usando o apelido que só ela usava. Eu juro, eu faço um dinheiro e volto pra gente montar nossa pousada. Promessas a maré leva, Theo, ela respondera, os olhos marejados mais firmes. O mundo lá fora é grande, ele engole gente como a gente. Era seu segundo nome, Mateus, que só ela abreviava daquele jeito. Ele não vai me engolir, e eu nunca vou te esquecer. Ele a beijou uma última vez, o gosto de sal e coco misturado às lágrimas dela. Entrou no ônibus e olhou para trás, gravando a imagem dela, parada na poeira da pequena rodoviária, acenando até se tornar um ponto na imensidão. O mundo, de fato, o engoliu. São Paulo, com sua velocidade e sua promessa de poder, foi um redemoinho. Ele trabalhou, estudou, dormiu pouco. Conheceu Lúcia na Faria Lima. Ela era herdeira de uma fortuna industrial, sofisticada, e viu nele a mesma fome que a movia. Tornaram-se parceiros nos negócios e na vida. A promessa feita a Clara
foi se tornando uma memória distante, um sonho de outra vida, soterrada pela realidade de balanços, fusões e o brilho frio do sucesso. Ele disse a si mesmo que Clara merecia alguém que não a fizesse esperar. Disse a si mesmo que ela já o teria esquecido, e com essa mentira construiu seu império. O som agudo do interfone o arrancou de suas memórias. Sua governanta, Dona Esther, uma mulher austera que fora leal a Lúcia, estava de folga. Irritado, Arthur atendeu. A voz do porteiro soou hesitante. Senhor Arthur, tem uma moça aqui embaixo? Ela insiste em falar com o senhor. Diz que precisa de um emprego, qualquer coisa. Parece desesperada. Não recebo ninguém, Valdir. Você sabe disso. Eu sei, senhor, mas ela tem uma criança. E ela disse que veio de longe, que viu o nome do prédio numa revista e pensou que aqui alguém poderia ajudar. Arthur suspirou, uma mistura de irritação e um pingo de curiosidade mórbida. Deixe-a subir, mas só até a porta de serviço. Minutos depois, a campainha de serviço tocou. Ele abriu a porta com impaciência. A luz artificial do corredor de serviço o cegou por um instante. Quando seus olhos se ajustaram, ele viu a cena que redefiniria sua vida. Parada ali, estava uma mulher, parecia um fantasma de suas memórias. Estava magra, os ombros curvados pelo cansaço, o rosto marcado por uma exaustão que parecia crônica. Segurava a mão de uma menina, talvez de uns 10 anos, de cabelos cacheados e olhos assustados que se escondiam atrás da mãe. A mulher ergueu o rosto. E o coração de Arthur parou. Mesmo com as linhas de preocupação, com a pele castigada, com o brilho da juventude desaparecido, ele a reconheceu. Era como ser atingido por um raio. Clara, ela, no entanto, não o reconheceu. O homem que ela conhecera era um rapaz de praia. O homem à sua frente era uma fortaleza, mais velho. O cabelo cortado com precisão, vestindo um roupão de caxemira que custava mais do que ela ganhara no último ano. Para ela, ele era apenas um estranho rico. Movida pelo desespero, ela falou, a voz baixa e trêmula. Senhor, bom dia. Perdoe o atrevimento. Meu nome é Clara. Eu e minha filha estamos passando por uma dificuldade muito grande. Não estou pedindo esmola. Estou pedindo uma chance, um trabalho. Eu vi o tamanho do seu apartamento. Pensei que talvez precisasse de alguém para ajudar na limpeza. Sou muito trabalhadora. Posso lavar, passar, cozinhar, o que for preciso. Eu não preciso de salário. Senhor, só de um prato de comida para nós duas e um lugar seguro para ela dormir esta noite. Arthur estava fisicamente incapaz de responder. As palavras dela eram um eco distorcido de seus sonhos antigos. E ali estava ela, pedindo para limpar a casa dele por comida. A culpa era um veneno subindo por sua garganta. 12 anos de sucesso, de poder. Tudo se desfez, revelando o homem que ele realmente era. Um desertor, Clara. Ele conseguiu sussurrar a voz, um som quebrado. Ao ouvir seu nome, dito com uma familiaridade que não pertencia àquele homem, aquela vida, Clara finalmente o olhou com atenção. Ela perscrutou seu rosto. E sob a máscara do financista, começou a ver os traços do rapaz que assombrava suas noites. O formato dos olhos, a maneira como a boca se curvava, o queixo dela caiu. Não, não pode ser. Mas foi a menina que selou o destino. Assustada, a pequena levantou o rosto e olhou para Arthur. E ele, viu seus próprios olhos. A mesma cor de mel, o mesmo formato,
a mesma intensidade. Era como se olhar em um espelho do tempo. Ele olhou para a menina, uma menina de 10 anos. Ele a deixara há 12 anos. A matemática era simples, brutal e inegável. A criança em sua porta, faminta, não era apenas a filha da mulher que ele abandonara. Era sua filha. O mundo de Arthur se estilhaçou. A dor pela morte de Lúcia, a culpa por ter abandonado Clara, o choque da descoberta de uma filha. Tudo convergiu para um único ponto de agonia. Ali na porta de serviço de sua cobertura vazia, ele não era Arthur, o titã da Faria Lima. Era apenas Theo, o rapaz pobre que fizera uma promessa e a quebrara da forma mais devastadora possível. E o passado que ele tentara enterrar sob uma montanha de dinheiro viera cobrar sua dívida. E a dívida tinha os olhos dele, Theo. O nome sussurrado com a voz de um fantasma quebrou o feitiço. Diante dele, Clara tremia, o rosto pálido de choque. Ela o reconhecera e o reconhecimento não trouxe alegria, mas um horror ainda mais profundo. Eu não sabia que era você. Ela gaguejou, dando um passo para trás. Esqueça, o que eu disse. Foi um engano. Vamos embora, filha. Ela se virou, pronta para enfrentar a rua, a fome, qualquer coisa para não aceitar a piedade do homem que destruíra sua vida. Não! A voz de Arthur soou, um comando nascido do pânico. Ele avançou e segurou seu braço. Por favor, não vá. Entrem, a menina. Ela precisa de água, de um lugar para descansar. Eu não quero sua ajuda, Arthur. Cuspiu Clara, o nome dele soando como um insulto. Não precisei de você por 12 anos. Não preciso agora. Mas foi a criança que quebrou sua resistência. A menina, chamada Lia, despertada pela tensão, começou a tossir, uma tosse seca e fraca. Mamãe, minha barriga dói, ela murmurou. Naquele instante, a batalha dentro de Clara terminou. Seu orgulho, sua raiva, sua dor, tudo se curvou diante da necessidade de sua filha. Ela olhou para o rosto pálido de Lia e depois para o homem à sua frente. E nos olhos dela ele viu a rendição, sem dizer mais uma palavra. Arthur as guiou para dentro. Ao fechar a porta, sentiu como se estivesse trancando o passado ali dentro consigo. O silêncio da cobertura pareceu ainda mais opressor. Lia olhava para tudo com os olhos arregalados. Nunca viram um teto tão alto, um chão que brilhava. Arthur correu para a cozinha e voltou com um copo de água e um iogurte. Entregou a Clara. Para ela, disse ele. Clara ajudou Lia a comer. E a menina devorou o iogurte com uma avidez que partiu o coração de Arthur, enquanto a criança comia. Clara olhava ao redor. Cada objeto era um testemunho do sucesso dele, da vida que ele construíra sem ela. Foi nesse momento que uma nova figura entrou em cena. Boris, o mordomo e chefe de segurança. Um homem de lealdade inabalável à falecida Lúcia. Ele entrou na sala e parou, petrificado. Senhor, ele disse. A voz fria, os olhos passando de Arthur para Clara, e a criança como se analisasse uma ameaça. O senhor, tá bem? Quem são estas pessoas? A palavra pessoas foi dita com um desprezo que fez Clara se encolher. Está tudo bem, Boris. Elas são minhas convidadas, respondeu Arthur. Por favor, prepare um melhor quarto de hóspedes e peça para a cozinha preparar uma sopa. Rápido! Boris o encarou a desaprovação clara. Como queira, senhor, a mensagem estava clara. Ele era o guardião do castelo e não aceitaria aquelas intrusas, com a necessidade imediata de Lia sendo cuidada. O silêncio voltou.
Lia, exausta, adormeceu no sofá. Arthur a observava. O coração, uma mistura de dor e fascínio. Sua filha! Precisamos conversar, disse ele. Ele a levou até o escritório. Como você me encontrou? Eu não te encontrei. Estava procurando um teto. Minha filha está doente. Fomos despejadas. Andei o dia inteiro. Então vi este prédio e pensei: quem mora aqui tem tanto que não vai sentir falta de um pouco de comida. Que ironia, não é? De todas as portas do mundo, eu vim bater logo na sua... Clara, eu não sabia. Não sabia? Ela o interrompeu, os olhos faiscando. Claro que não sabia. Você desapareceu, Theo. Eu esperei. Eu te escrevi cartas que voltaram. Eu te procurei e você sumiu, construiu seu império e me deixou para trás. Quando você descobriu, ele perguntou. A voz, um sussurro. A menina Lia. Ela é? Clara o encarou, e em seus olhos havia todo o desprezo do mundo. Sim, Arthur, ela é sua filha. A filha que você nunca soube que existia porque estava ocupado demais se tornando o rei do mundo. Eu descobri que estava grávida um mês depois que você foi embora. Tentei te avisar, mas você já tinha me descartado. Minha família me virou as costas e eu a criei sozinha, cada dia, cada noite, fazendo o que fosse preciso para que ela tivesse a dignidade que o pai dela lhe negou. A confirmação foi o golpe de misericórdia. Arthur se apoiou na mesa, as pernas bambas. Uma filha de 10 anos, uma vida inteira que ele perdera. Ele não era digno nem de estar na mesma sala que ela. Pergunta que ecoava em sua alma enquanto observava a filha que não conhecia não era mais o que aconteceu, era uma muito mais aterrorizante. O que eu faço agora? Ele podia dar a ela um castelo, mas não sabia como lhe dar um lar. Podia dar a ela o mundo, mas não sabia como ser seu pai. A jornada de Arthur estava apenas começando, com certeza, dando continuidade à história. A partir do momento da revelação e da frágil trégua estabelecida pelo bem-estar da criança, a cobertura de Arthur, antes um santuário de silêncio e ordem, transformou-se em um campo de batalha de emoções não ditas. O ar era denso, com um peso de 12 anos de história, de mágoa e de uma culpa tão palpável que parecia ter uma presença física nos cômodos. Eles viviam sob o mesmo teto, mas em planetas diferentes, orbitando a mesma estrela pequena e assustada. Lia para Lia, a mudança foi um conto de fadas confuso. Ela acordou em uma cama que parecia uma nuvem, em um quarto maior que todas as casas onde já morara. Havia brinquedos que ela só via em vitrines, um jardim de inverno que parecia uma floresta encantada e uma geladeira que, por mágica, estava sempre cheia. Ela não entendia a tensão entre a mãe e o homem triste de olhos gentis que era o dono da casa, mas sentia o cheiro de comida quente e o toque de lençóis limpos. E isso, para uma criança de 10 anos, era o paraíso. Para Clara, a cobertura era uma gaiola de ouro. Cada objeto de luxo, cada obra de arte era um lembrete da vida que Arthur construíra sem ela, do abismo que o separava. Ela aceitara ficar, mas apenas pela filha. Seu orgulho era uma armadura, e ela se movia pela casa com uma dignidade defensiva, recusando qualquer coisa que não fosse
o estritamente necessário para Arthur. A presença delas era uma tortura e uma bênção. A cada risada de Lia, que ecoava pelos corredores, seu coração se partia um pouco mais com a consciência dos anos que perdera. Ele tentava se aproximar desajeitadamente, comprava os brinquedos mais caros, as roupas mais bonitas, mas não sabia como atravessar o muro de silêncio e medo que o separava da menina. Lia era tímida com ele, sentindo a hesitação e a dor em seu olhar. Ele era o tio Arthur, o homem bom que as acolhera, mas a palavra pai era um universo de distância. Suas interações com Clara eram ainda mais complexas. As conversas eram curtas, funcionais, sempre girando em torno das necessidades de Lia. Ela precisa de um remédio para a tosse, dizia ela. O uniforme da escola nova que você comprou tá um pouco grande, ela apontava, e ele, desesperado para reparar o irreparável, tentava consertar tudo com dinheiro. Eu vou contratar os melhores médicos para a Lia, um pediatra, um nutricionista, ele dizia. Posso matricular você em um curso, Clara? O que você quiser fazer, uma faculdade. Eu não quero sua caridade, Arthur. Ela o cortava, a voz fria. Estou aqui pela minha filha. Assim que eu arrumar um emprego e um lugar para ficar, nós iremos embora. A ameaça de Pordiclés novamente era um pânico constante para Arthur, movido por essa necessidade. Ele fez o que sempre fazia quando precisava de respostas. Contratou os melhores, acionou uma agência de investigação discreta e de altíssima reputação. A missão era delicada. Refazer os passos de Clara nos últimos anos, sem vigilância, sem invasão de privacidade, apenas um levantamento de registros públicos e entrevistas discretas. Ele precisava do mapa da jornada de dor dela, enquanto a investigação corria em segredo. O conflito dentro da casa ganhava um novo e formidável combatente. Boris, o mordomo que servira lealmente a falecida Lúcia, via a chegada de Clara e Lia não como um reencontro, mas como uma profanação. Ele era o guardião da memória de Lúcia, da ordem e da estabilidade daquela casa. E Clara era o caos, uma relíquia de um passado pobre e complicado que, em sua opinião, deveria ter permanecido enterrado. Sua hostilidade era sutil, mas cortante. Ele se referia a Clara como a senhora, com uma entonação que a fazia se sentir como uma impostora. Deixava acidentalmente porta-retratos de Arthur e Lúcia em lugares onde Clara passava com frequência. Suas conversas com Arthur eram cheias de alfinetadas venenosas. A senhora Lúcia tinha um gosto impecável para as flores da sala, não é, senhor? Ela jamais permitiria tulipas amarelas. Dizia que eram comuns. A mensagem era clara. Você não pertence a este lugar. Uma noite, ele confrontou Arthur diretamente em seu escritório. Senhor, com todo respeito, preciso expressar minha preocupação, começou Boris. A presença destas pessoas está alterando a rotina e a paz desta casa. A senhora Lúcia, que Deus a tenha, construiu este lar com tanto cuidado. O senhor tem certeza de que não está sendo enganado? Uma mulher do passado que surge convenientemente agora que o senhor está viúvo e vulnerável. Parece uma história muito bem ensaiada. Basta, Boris. Explodiu Arthur. Clara não é uma golpista. E a menina é minha filha. Elas ficam. E você as tratará com o máximo respeito. Fui claro. Boris recuou, chocado com a revelação. Como queira, senhor. Mas Arthur viu em seus olhos que a lealdade do mordomo não era ele, mas a ordem antiga, a memória de Lúcia. Boris
não seria um aliado. A investigação começou a trazer os primeiros resultados, eram fragmentos de uma vida de luta. O relatório detalhava os empregos de Clara: garçonete, vendedora, artesã de bijuterias vendidas na praia. Detalhava os endereços, uma sucessão de quartos alugados, cada um mais pobre que o anterior, e detalhava a solidão. Nenhum amigo próximo, nenhuma família para dar suporte. Cada página era uma nova facada no coração de Arthur. Então veio o relatório final, o que explicava o colapso total que ia levar à sua porta. Um investigador, um homem discreto chamado Furtado, sentou-se à frente de Arthur no escritório. Senhor Arthur, o que descobrimos é perturbador, disse ele. A derrocada final de Dona Clara começou há 6 meses. Ela tinha conseguido o que parecia ser o melhor emprego de sua vida. Uma posição como assistente de estilo em uma pequena, mais respeitada confecção de moda praia chamada Sol e Mar. O salário era decente, ela tinha registro. Pela primeira vez em anos, ela tinha estabilidade. Arthur sentiu um pingo de alívio. Pelo menos ela tivera um momento de paz, mas há 4 meses continuou Furtado. A Sol e Mar foi comprada. Uma aquisição hostil feita por um grande conglomerado de varejo, a Vestra Fashion, e como sempre acontece, a nova gestão veio com uma política de otimização de custos. O coração de Arthur começou a gelar. Ele conhecia aquela linguagem. A Vestra Fashion iniciou um processo de demissão em massa. A lista incluía todos os funcionários com menos de 1 ano de casa. Dona Clara estava nessa lista. Ela perdeu o emprego, sem o salário, não conseguiu pagar o aluguel e o proprietário a despejou. Foi isso que a colocou na rua. A história era trágica, mas ainda havia uma peça faltando. E quem é o dono desse conglomerado? É Vestra Fashion? Perguntou Arthur. Embora uma parte escura e aterrorizada de sua alma já soubesse a resposta. Furtado hesitou. Ele abriu a última página do relatório e a empurrou sobre a mesa. Era um organograma corporativo. No topo, uma empresa holding chamada Pátria Investimentos. Abaixo dela, várias subsidiárias, incluindo a Vestra Fashion. E acima do Grupo Pátria, no topo absoluto da cadeia alimentar, estava um único nome, um único logotipo, o do Banco de Investimentos de Arthur. Ele ficou olhando para o papel, para o seu próprio nome, no topo daquela estrutura de poder que em sua base esmagara a mulher que ele amava. O ar saiu de seus pulmões, não fora o destino, não fora o acaso, fora ele, a sua busca incessante por crescimento, por aquisições, por lucros, a decisão que ele provavelmente aprovou em uma reunião de 5 minutos sobre reestruturação de ativos, havia sido o tiro de misericórdia na vida de Clara. Ele não era apenas o fantasma do passado dela. Ele era o arquiteto de sua ruína presente. Arthur se levantou cambaleando, foi até a janela panorâmica e olhou para a cidade lá embaixo, onde naquele exato momento Lia brincava no jardim de inverno. Um som que ele começava a amar, uma menina que ria em um jardim comprado com o dinheiro que custara o emprego e o lar de sua mãe. A culpa que ele sentia antes era uma sombra. A que sentia agora era um oceano escuro. E ele estava se afogando. A revelação não era apenas um fato, era um veredito, e ele fora julgado e condenado por sua própria história. Ótima escolha. A confissão é o ponto de virada dramático que pode destruir tudo ou, paradoxalmente, começar a construir algo verdadeiro.
A verdade era um veneno e um antídoto. Para Arthur, a revelação de que seu próprio império financeiro, fora a arma que desferiu o golpe final em Clara, foi o fundo do poço de sua culpa. Ele passou a noite em claro no escritório. O relatório do investigador sobre a mesa como uma sentença de morte olhava para o logotipo de seu banco, um símbolo de seu sucesso e poder, e agora só conseguia ver o brasão de sua própria crueldade inconsciente. Ele não era apenas um fantasma do passado de Clara, era o arquiteto de sua tragédia completa. A dor era tão intensa que se transformou em uma estranha e fria calma. O pânico deu lugar a uma resolução. Não havia mais espaço para desculpas ou para tentativas desajeitadas de reparação através do dinheiro. Havia apenas um caminho a seguir, o mais difícil, o mais aterrorizante, o da confissão total. Na manhã seguinte, a atmosfera na cobertura estava ainda mais tensa. Clara mantinha a si e a Lia em uma espécie de exílio voluntário no quarto de hóspedes, só saindo para as refeições que comiam em um silêncio pesado na enorme mesa de jantar. Boris, o mordomo, as observava com o olhar de um falcão. Cada gesto seu, uma crítica silenciosa. Ele parecia ter intensificado sua campanha de Guerra Fria, acidentalmente colocando para tocar no sistema de som da casa as músicas clássicas que a senhora Lúcia tanto amava. Arthur esperou que Lia estivesse na sala de brinquedos, um cômodo que ele mandara montar às pressas, cheio de bonecas e blocos de montar com os quais a menina ainda não sabia bem como interagir, e pediu a Clara que se sentasse com ele no escritório. Ela veio, a desconfiança em cada passo, a armadura de orgulho firmemente no lugar. O que foi agora, Arthur? Mais um presente caro que você quer que eu aceite para aliviar sua consciência? Ele não respondeu. Imediatamente, apontou para a poltrona em frente à sua mesa. Quando ela se sentou, ele não ficou atrás da mesa, em sua posição de poder. Sentou-se na poltrona ao lado dela, nivelando o campo de jogo. Ele empurrou uma pasta fina sobre a mesinha de centro entre eles. Eu pedi uma investigação clara. Ele começou, a voz baixa e grave. Eu precisava entender... Precisava saber como as coisas chegaram a este ponto. Entender o quê? Que a vida é dura para quem não nasce em um berço de ouro como o seu? Ela retrucou, amarga. Não, disse ele. Entender o porquê de você ter perdido seu último emprego. Naquela confecção, a sol e mar. Clara o encarou, surpresa. Como você sabe disso? Eu sei de tudo, disse ele, a voz cheia de um cansaço infinito. Eu sei que era um bom emprego, que você tinha estabilidade pela primeira vez em anos, e eu sei que a fábrica foi comprada por um conglomerado maior, a Vestra Fashion, e que eles demitiram você e dezenas de outros. Ele fez uma pausa, reunindo toda a coragem que lhe restava. O que eu não sabia até ontem era o nome do dono desse conglomerado. Ele abriu a pasta. Dentro havia um único documento, o organograma que um investigador lhe mostrara. Ele o virou para que ela pudesse ver. Clara inclinou-se e leu os nomes nas caixas. Vestra Fashion, Grupo Pátria Investimentos. E no topo, dominando tudo, o logotipo do banco de Arthur. Ela olhou para o logotipo, depois para o rosto de Arthur. E o que viu ali não foi poder ou orgulho, mas uma vergonha e uma dor tão profundas que eram quase uma confissão física. O ódio no rosto dela vacilou, dando lugar a uma expressão de choque e a uma compreensão amarga e irônica. Então, ela sussurrou, a voz desprovida de raiva, apenas de um espanto cansado. Então, não foi só o destino, foi
Você, de novo, todas as vezes, foi você. Eu não sabia, Clara, eu juro pela memória da minha mãe. Eu não sabia, disse ele, a voz embargada. Para mim, era só mais um nome em um relatório, uma reestruturação de ativos que um diretor me apresentou em uma reunião. Eu aprovei sem nem pensar. Eu destruí a sua última chance de se reerguer. E eu nem sabia. Ele enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Pela primeira vez, Clara o via completamente quebrado. Não o bilionário poderoso, não o fantasma de seu passado, mas apenas um homem afogado em seu próprio arrependimento. A visão dele, tão vulnerável, desarmou a raiva dela. O ressentimento, que fora seu companheiro por tantos anos, deu lugar a um sentimento estranho e desconfortável, uma ponta de compaixão. Ela via agora o que Boris e o resto do mundo não viam. A gaiola de ouro dele era tão real quanto a sua gaiola de pobreza. Levante a cabeça, Arthur, ela disse, a voz ainda fria, mas sem o veneno de antes. A autopiedade não vai consertar nada. A confissão não resolveu o problema entre eles, mas mudou a dinâmica para sempre. A honestidade brutal dele, a coragem de admitir sua culpa mais profunda, havia criado a primeira e mais fina rachadura na muralha de gelo que os separava. A partir daquele dia, Arthur mudou de tática. Ele entendeu que dinheiro não era a resposta. A resposta era tempo, paciência e presença. Ele parou de oferecer coisas e começou a oferecer a si mesmo. Ele começou a passar horas na sala de brinquedos, não tentando interagir diretamente com Lia, o que a intimidava, mas apenas estando lá. Ele se sentava em um canto e montava um quebra-cabeça ou desenhava em um caderno uma habilidade que ele não usava desde a infância. No início, Lia o ignorava, focada em suas bonecas. Mas aos poucos a curiosidade infantil venceu. Ela começou a espiar o que ele fazia. Um dia, ela se aproximou. O que o senhor está desenhando? Ela perguntou. A vozinha tímida. É um cavalo, respondeu ele, o coração pulando no peito. Mas acho que ele está parecendo mais um cachorro. Lia riu. Uma risada cristalina, que foi o som mais bonito que Arthur já ouvira. Parece um jacaré com orelhas, ela disse. Eles riram juntos. Foi a primeira vez. Daquele dia em diante, o ritual do desenho se tornou sagrado. Ele desenhava e ela dava palpites, corrigindo seus traços, inventando histórias para os animais que ele criava. Nesses momentos, ele não era o bilionário ou o pai ausente. Era apenas Theo, o amigo que desenhava jacarés com orelhas. E de sua poltrona na sala ao lado, Clara observava, e o gelo em seu coração derretia um pouco mais a cada risada da filha. Excelente escolha! Uma crise de saúde é o catalisador perfeito para forçar a união e quebrar as últimas barreiras de orgulho e ressentimento. A vulnerabilidade compartilhada diante do medo de perder um filho transcende qualquer conflito passado. A paz recém-descoberta na cobertura de Arthur era frágil como uma bolha de sabão. Os desenhos de jacarés com orelhas e as risadas compartilhadas eram pequenos momentos de sol em um céu que ainda carregava nuvens de tempestade. A crise que eles pensavam ter passado estava apenas se reagrupando para um ataque mais violento. Começou com uma tosse persistente, depois uma febre que ia e voltava, teimosa. Lia, antes curiosa, e começando a se soltar, tornou-se apática e sonolenta. Clara,
com a experiência de anos cuidando da filha sozinha, com recursos limitados, sentia um calafrio familiar. Mas agora a impotência financeira, fora substituída pela impotência emocional de estar naquele ambiente estranho, Arthur, em seu novo papel de pai presente, acionou o melhor pediatra de São Paulo, o médico, um senhor de cabelos brancos e modos gentis, examinou Lia na própria cobertura, com uma preocupação crescente em seu rosto. Não é uma simples virose, disse ele a Arthur e Clara, após auscultar longamente os pulmões da menina. A febre não está cedendo aos antitérmicos. A ausculta pulmonar dela está preocupante. Eu temo que seja uma pneumonia bacteriana e, pelo estado dela, provavelmente já está num estágio avançado. Ela precisa ser internada imediatamente. O medo voltou, gelado e paralisante. A palavra internada ecoou na mente de Clara, trazendo de volta os fantasmas de hospitais públicos superlotados. De filas de espera intermináveis, de falta de recursos, ela terá o melhor quarto, os melhores cuidados, disse Arthur. A voz firme, mas carregada de um pânico que ele mal conseguia disfarçar em menos de 1 hora. Eles estavam na suíte presidencial do melhor hospital infantil do país. O ambiente era luxuoso, mais parecia um hotel 5 estrelas do que um hospital, mas a parafernália médica, menos os monitores, os acessos intravenosos, os bips constantes, era um lembrete cruel da gravidade da situação. Lia foi imediatamente colocada sob uma forte medicação antibiótica, mas seu pequeno corpo lutava. A febre oscilava. A respiração continuava difícil. Arthur e Clara não saíam do lado dela. Eles se tornaram, sem perceber, uma equipe, uma dupla de pais unidos pelo medo. Ele cuidava de toda a logística, falava com os médicos em uma linguagem técnica que ele dominava, garantia que nada faltasse, usava seu poder para acelerar exames e pareceres. Ela cuidava do essencial, do que dinheiro nenhum podia comprar. Segurava a mãozinha quente de Lia, cantava as canções de ninar que a acalmavam, passava um pano úmido em sua testa, sussurrava palavras de conforto nos longos silêncios da madrugada hospitalar. As barreiras entre eles começaram a ruir de vez. Ela sempre foi assim teimosa, sussurrou Clara, olhando para a filha adormecida. Uma vez, com 4 anos, ela decidiu que queria aprender a amarrar o sapato sozinha. Passou o dia inteiro trancada no quarto. Quando saí, estava com os dedos cheios de calos, mas com um laço torto e um sorriso vitorioso no rosto. Arthur ouvia, absorvendo cada detalhe da vida que perdera, o coração doendo de amor e de arrependimento. Eu era assim também, ele respondeu. A voz baixa. Meu pai me deu uma prancha de surf velha. Eu passei um verão inteiro caindo, me machucando nos corais. No final, eu mal conseguia ficar em pé, mas me sentia o rei do mundo. O passado e o presente começaram a se entrelaçar, não mais como fontes de dor, mas como os fios de uma tapeçaria complexa, que era a história deles. A crise principal veio na 3ª noite. Um dos monitores começou a apitar de forma estridente. A saturação de oxigênio de Lia estava caindo perigosamente. Uma equipe de médicos e enfermeiros invadiu o quarto. Precisamos levá-la para a unidade de terapia intensiva agora, gritou o médico-chefe. O pulmão esquerdo dela está colapsando. A infecção é mais agressiva do que pensávamos. Eles foram empurrados para fora do quarto, para o corredor frio,
enquanto a pequena cama de Lia era levada às pressas. A porta da unidade de terapia intensiva se fechou na frente deles, separando-os de sua filha. O que se seguiu foram horas de uma tortura indescritível. A sala de espera da UTI era um purgatório. Cada minuto era uma eternidade. Eles não falavam. Não havia o que dizer. Apenas sentavam-se lado a lado, unidos em seu desespero silencioso. A impotência era total. Todo o dinheiro de Arthur, todo o seu poder, era inútil diante da fragilidade da vida de sua filha. Foi Clara quem quebrou. O controle que ela mantivera por tantos anos, a força que a fizera sobreviver a tudo, finalmente cedeu. Ela começou a chorar, um choro convulso, sem som, os ombros sacudindo. É minha culpa, ela soluçava, as palavras rasgando sua garganta. Eu devia tê-la trazido antes. Eu não tinha dinheiro para os médicos. Eu a deixei ficar assim. É minha culpa. Arthur, vendo a dor dela, sentiu sua própria dor se transformar em uma necessidade feroz de protegê-la. Ele a abraçou. Não um abraço desajeitado como antes, mas um abraço forte, desesperado. Ele a puxou para si, deixando-a chorar em seu ombro. Não é sua culpa, Clara. Ele sussurrou em seu cabelo, a voz rouca de emoção. Não é sua culpa. Você a manteve viva. Você foi a heroína dela. A culpa é minha por não estar lá, por não ter cuidado de vocês. Eu não consigo perder Clautel. Ela chorava, usando o antigo apelido, em meio ao desespero. Ela é tudo o que eu tenho. Ela é a única coisa boa que eu já fiz na vida. Nós não vamos perder Clara, disse ele, a voz firme, tentando passar a ela uma convicção que ele mesmo não sentia. Ela é forte, forte, como a mãe. Naquele abraço, em meio ao cheiro de antisséptico e ao medo da morte, as defesas finais entre eles caíram. Não eram mais Arthur e Clara, o bilionário e a ex-namorada. Eram Theo e Clara, eram um pai e uma mãe apavorados, segurando-se um no outro como dois náufragos em meio à tempestade. A aliança deles foi selada, naquele momento, não por um contrato ou por uma confissão, mas pelo medo compartilhado da perda mais insuportável de todas. O médico finalmente apareceu na porta. O rosto cansado, o jaleco amassado. Eles se separaram, prendendo a respiração. Conseguimos! Disse o médico, a voz exausta, mas com um traço de alívio. Foi uma batalha. A infecção era muito severa. Tivemos que fazer um procedimento de drenagem no pulmão, mas ela reagiu. É uma menina muito forte. A saturação está subindo. Ela passou pelo pior. Ela vai ficar bem. A onda de alívio foi tão violenta que quase os derrubou. Clara caiu de joelhos, as mãos no rosto, chorando, desta vez de gratidão. Arthur se apoiou na parede, as pernas tremendo, sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos naquelas últimas horas, quando finalmente puderam entrar na UTI. Viram Lia em uma incubadora, cercada de tubos e monitores, mas respirando com calma. Seu pequeno peito subia e descia em um ritmo constante. Ela estava viva. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando para a filha. O mundo exterior, com suas coberturas, seus bancos de investimento, seus mordomos hostis, havia desaparecido. O único universo que importava estava contido naquele pequeno espaço de vidro. A crise os levara ao limite do suportável.
mas no processo havia queimado as pontes de ressentimento e orgulho. Eles haviam entrado naquele hospital como duas pessoas quebradas pelo passado. Saíram como uma família, forjada no fogo do medo e unida pela promessa de um futuro. A jornada para curar as feridas seria longa, mas pela primeira vez eles estavam caminhando juntos. Excelente escolha. O legado nos olhos de uma criança captura perfeitamente a essência da história, onde Lia é tanto a consequência do passado quanto a chave para o futuro. Vamos agora para a fase final da narrativa: a reconstrução da família após a crise no hospital e a resolução dos conflitos pendentes. A alta de Lia do hospital, 2 semanas depois, não foi o fim de uma provação, mas o verdadeiro primeiro dia do resto de suas vidas. A menina voltou para a cobertura não como uma hóspede ou uma intrusa, mas como a princesa de um reino que, de repente, era seu. A doença deixara seu corpo frágil e a recuperação foi um processo lento que exigiu paciência e um cuidado infinito. E foi nesse cuidado que a família deles, recém-nascida, no fogo, aprendeu a respirar em uníssono. Arthur mergulhou na paternidade com a mesma intensidade obsessiva que antes dedicava aos negócios. Ele cancelou todas as suas viagens, delegou 90% de suas responsabilidades no banco e transformou a cobertura em um centro de recuperação para a filha. Ele aprendeu a medir a temperatura, a dar os remédios na hora certa, a preparar as sopas e frutas que um nutricionista recomendara. As noites que antes eram preenchidas por relatórios e e-mails, agora eram dedicadas a ler histórias para Lia até que ela adormecesse. Ele lia sobre mundos encantados, sobre dragões e fadas, e em cada história ele tentava reescrever a sua própria, tentando ser o herói que nunca fora. Clara, a princípio, observava essa transformação com uma cautela desconfiada. Era difícil para ela, que fora a única muralha de proteção da filha por 10 anos, de repente dividir esse papel, mas era impossível negar a genuinidade do esforço de Arthur. Ela o ouvia acordar no meio da noite para checar a respiração de Lia, via a frustração em seus olhos quando a menina se recusava a comer e via alegria pura em seu rosto quando Lia finalmente ria de uma de suas caretas. Aos poucos ela começou a baixar a guarda, a permitir que ele fosse pai, a permitir que eles fossem pais juntos. Eles se tornaram uma equipe, passavam horas conversando sobre os pequenos progressos de Lia, sobre seus medos e esperanças. As conversas não eram mais sobre o passado que os feria, mas sobre o futuro que tentavam construir para a filha. O abismo entre eles estava sendo lentamente preenchido por pequenas pontes de confiança e de um propósito compartilhado. No entanto, a velha ordem da casa ainda lutava para sobreviver, encarnada na figura de Boris, o mordomo, que estivera ausente durante a crise hospitalar. Via a nova dinâmica familiar como uma desordem, uma quebra de protocolo que insultava a memória de sua antiga patroa, Lúcia. Ele mantinha a casa impecável, mas seu descontentamento era uma presença fria. O confronto final aconteceu em uma tarde chuvosa. Clara estava na cozinha preparando um lanche para Lia, quando Boris entrou. Ele a ignorou completamente e começou a dar ordens a uma das empregadas. Certifique-se de que os cristais da sala de jantar sejam polidos com o produto importado. A senhora Lúcia era muito específica quanto a isso. Ela tinha padrões
padrões que esta casa parece estar esquecendo. A alfinetada foi direta, intencional. Clara sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, a voz de Arthur soou, vinda da porta. Boris, disse ele. A voz calma, mas com um peso de autoridade que o mordomo não ouvia há muito tempo. Venha ao meu escritório, agora. No escritório, Arthur não gritou. Ele foi, cirúrgico. Boris, eu lhe devo muito. Você cuidou desta casa, de mim e da memória de Lúcia, com uma lealdade impecável por muitos anos, e por isso serei eternamente grato. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos do homem mais velho. Mas essa fase da minha vida acabou. A senhora Lúcia se foi. E esta casa tem uma nova senhora e uma jovem herdeira. O nome delas é Clara e Lia. Elas são a minha família, o futuro desta casa. E sua atitude para com elas tem sido inaceitável. Boris tentou se defender. Senhor, eu só estava tentando manter os padrões. A memória de Lúcia será sempre honrada, cortou Arthur. Mas ela não será usada como uma arma para ferir a minha família presente. Eu entendo que esta mudança seja difícil para você. Por isso, lhe dou uma escolha. Você pode ficar a aceitar a nova realidade e tratar Clara e Lia com o respeito e a deferência que elas merecem, ou ele empurrou um envelope sobre a mesa. Você pode aceitar este pacote de indenização. É extremamente generoso, o suficiente para que você se aposente confortavelmente. A decisão é sua, mas ela deve ser tomada agora. Boris olhou para o envelope, depois para o rosto de seu patrão, e viu que o homem hesitante que lhe servira nos últimos anos havia desaparecido. Em seu lugar, estava um rei protegendo seu reino. O mordomo, um homem do passado, entendeu que seu tempo ali acabara. Ele pegou o envelope. Foi uma honra servir a sua família, Sr. Arthur. Desejo-lhe felicidades. E com uma última reverência, ele se retirou. A última âncora que prendia Arthur à sua vida antiga havia sido cortada. Com a saída de Boris, a cobertura finalmente começou a se transformar em um lar. As regras rígidas foram relaxadas. O som da risada de Lia ecoava pelos corredores. Clara, sentindo-se mais segura, começou a florescer. Arthur, vendo que ela passava horas desenhando em um caderno com Lia, montou um pequeno ateliê para ela em uma das salas de hóspedes, com telas, tintas e tudo o que ela precisava. Clara, que abandonara seu talento artístico para sobreviver, redescobriu a paixão. Ela pintava paisagens de sua infância, o mar, o sol, e pintava retratos de Lia, e aos poucos começou a pintar Arthur, não o bilionário, mas o pai que lia histórias para a filha. Os meses se transformaram em um ano. Lia estava completamente recuperada, uma menina saudável e vibrante. A relação de Arthur e Clara se aprofundara, transformada de um romance de juventude em uma parceria madura, baseada no respeito e em um amor redescoberto e mais forte numa tarde de primavera. No aniversário do dia em que ela batera em sua porta, Arthur a levou para um passeio no Parque Ibirapuera. Ele a guiou até um banco debaixo de um ipê florido. Há um ano, ele começou, segurando as mãos dela. Você veio até minha casa pedindo um trabalho. Em vez disso, você me deu uma vida. Você e Lia me trouxeram de volta do mundo dos mortos. Você me ensinou a sentir de novo. Ele se ajoelhou na frente dela, um gesto que espelhava a súplica dela em sua porta, mas que agora era carregado de um significado completamente diferente. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro
Não havia um diamante ostensivo, mas um anel simples de platina, com uma única e pequena água marinha da cor do mar que eles tanto amavam. Clara, eu passei 12 anos construindo um império sobre a fundação de uma promessa quebrada. Agora, eu quero passar o resto da minha vida construindo um lar sobre a fundação de uma nova promessa. Eu não quero ser apenas o pai da sua filha. Eu quero ser seu companheiro, seu amigo, seu marido. Eu te amo, Clara, mais do que o rapaz que te deixou para trás, porque agora eu sei o seu valor e eu sei o meu. Deixe-me finalmente cumprir a promessa que fiz há tanto tempo. Aceita casar comigo, Clara, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Não hesitou. Sim, ela sussurrou. Sim, Theo, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo, e ali, sob as flores do ipê, o ciclo de dor se fechou, dando lugar a um círculo de amor. A cena final se passa 2 anos depois. É o aniversário de 13 anos de Lia. O jardim da cobertura está irreconhecível, cheio de balões coloridos, de música adolescente, de dezenas de amigos correndo e gritando. É uma festa de verdade, barulhenta, caótica e cheia de vida. Arthur e Clara observam a cena da varanda, de mãos dadas. Ele não usa um terno, ela não usa joias, são apenas um pai e uma mãe, olhando para a filha que corre feliz e saudável entre os amigos. A casa não é mais um mausoléu, é um lar. Lia corre até eles, o rosto sujo de bolo de chocolate, um sorriso radiante. Pai, mãe, vem dançar. Ela os abraça, um abraço apertado que os une. Arthur a levanta no colo, beijando seu rosto. Clara ajeita uma mecha de cabelo da testa da filha. Naquele abraço triplo está a imagem da felicidade completa. Uma felicidade conquistada, merecida. Um dos amigos de Lia, correndo, tropeça e derrama um copo de refrigerante perto de Arthur. O líquido mancha sua calça. O menino fica apavorado. Desculpa, tio. Arthur apenas ri. Ele coloca Lia no chão e se ajoelha na frente do menino. Não se preocupe, campeão. É só refrigerante. Manchas saem. O importante é continuar a brincadeira. Ele olha para Clara por cima do ombro da criança e eles compartilham um sorriso. Um sorriso que contém a memória de outras manchas, de outros acidentes, de um passado que quase os destruiu, mas que no fim os uniu para sempre. A transformação estava completa. O homem que se fechara para o mundo por causa de uma perda, agora abria os braços para a vida, grato por cada pequena e bagunçada mancha de felicidade. O verdadeiro legado não estava nos prédios da Faria Lima, mas no sorriso sujo de bolo da menina que lhe ensinara a viver de novo. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, e que a coragem dessa história acompanhe o coração de cada um. Até a nossa próxima história. Inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos e compartilhe.